Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Masters 1000 de Roma. A gente teve o início da terceira rodada neste domingo. Algumas surpresas já aconteceram no torneio, alguns resultados talvez não tão surpreendentes, mas que mostram ali o torneio já se definindo para alguns grandes favoritos, outros jogos que já não surpreendem tanto. Então assim, vamos falar dos 8 jogos que aconteceram hoje, pedindo é claro que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os resultados. O primeiro deles, o Arthur Fils ganhando do Stefanos Tsitsipas. Não acho que esse resultado ele seja muito surpreendente, né? Porque já é o histórico, né? Já são 4 jogos e 4 vitórias para o tenista francês, né? É uma freguesia que assim parece um pouco com a do Alcaraz, inclusive já tem estatística em 10 jogos do Tsitsipas contra Fils e Alcaraz 0-10, né? Tipo, o Tsitsipas não tá nada bem nesse confronto direto, mas existe um motivo, né? Tanto o Tsitsipas, tanto Fils quanto o Alcaraz, melhor dizendo, eles têm forehands rápidos e muito pesados, né? Que tem aquele giro alto de bola que obriga o Tsitsipas a gerar muita potência a partir dos seus próprios golpes, ao invés de usar a velocidade dos golpes do adversário, né? E a questão é, o Tsitsipas, para mim, o grande problema tanto do backhand, o forehand muito menos, ele é muito bom batendo forehand, mas o backhand dele é a dificuldade de controlar a força que ele tem que colocar no golpe. Eu acho que esse é o grande problema. Porque quando ele tem tempo para bater, ele consegue fazer esse cálculo melhor, ele faz a terminação melhor, e o próprio backhand consegue machucar em alguns momentos. E tem os golpes de backhand que são muito bonitos de se ver. Mas quando ele não tem tempo e quando a bola do adversário vem muito rápida, pesada no backhand, ele não tem controle algum. Ou a bola encurta ou ela vai muito longe, né? Então a efetividade cai. E assim, um jogo que parecia na mão, porque ele faz um primeiro set bem melhor, 6-2, estava melhor no segundo set. A partir do momento que ele desalinha ali no fim do segundo set, perde a parcial 6-4, o terceiro set vai de brinde para o Fils também, né? E chega um momento que o Fils abriu no 5-1 na parcial, Tsitsipas completamente perdido, errando sem parar mais. Uma atuação muito assim, frustrante para o tenista grego, que não faz uma boa gira de saibro, e olha que é o momento que ele tem mais expectativa na temporada, né? Daniil Medvedev está tentando se recuperar e, a meu ver, fez uma atuação muito boa contra o Alexei Popyrin, 6-4, 6-1, e assim, o Alexei Popyrin é aquele negócio, né? Tipo, ele até teve seus momentos no jogo. Eu acho que assim, no primeiro set, né? Você tem o jogo começando muito parelho. Ele chegou a ter 4 chances de breakpoint antes do game que ele é quebrado. E aí o que acontece? A gente tem um momento em que o Popyrin devolve a quebra quando o Medvedev sacava para parcial. E ele abriu 40-0, o Alexei Popyrin. E ele perdeu o game, entende? Tava 40-0, game na mão. E aí o Medvedev foi lá e buscou o game. Então assim, esse tipo de coisa machuca bastante o tenista. E no segundo set, ele foi sobrevivendo, chegou a criar até uma chance de quebrar de volta o Medvedev quando ele sacava 3-1, mas no final ali o russo foi lá, aproveitou a chance dele e conseguiu uma bela vitória 6-4, 6-1. Eu acho que o jogo não foi tão a cara de um atropelo, mas é a definição de quem aproveita as oportunidades, e o Medvedev é esse cara que é muito chato de enfrentar, devolve o saque muito bem, tá sempre presente, tá sempre jogando uma bola a mais, e ele tá fazendo isso, conseguindo também deixar o adversário incomodado em quadro, né? Só passando a bola pro outro lado, ele ainda conseguindo ditar o ponto do jeito que deseja. Então, baita vitória pro Daniil, 6-4, 6-1, Popyrin vai talvez para um desses torneios, sempre já Genebra ou Hamburgo, né? Eu acho que faz bem a ele ir nesses torneios antes de ir em Roland Garros. Esse torneio ele ainda sai com a vitória, mas quanto o Tabere também, assim, era um oponente que encaixava mais, né? Esse jogo, para mim, é uma demonstração, né? Tipo assim, não acho que tá terrível em termos de tênis, não tá um negócio tipo a Beatriz, como tá muito complicado, mas ao mesmo tempo, assim, tem erros que vêm se repetindo muito. Eu acho que, assim, falta ele ajustar nesses momentos para conseguir extrair mais. Ele não pode perder um set que, assim, de tava 40-0 no game de saque, ele deixa voltar, ainda mais alguém que saca muito bem igual ele, né? Aí a gente teve também o Floretan Moutet vencendo o Holger Rune. Esse jogo aqui é o mais longo de 3 sets da história do Masters 1000 de Roma. 3 horas e 44, vitória de Floretan Moutet, 7-5, 5-7, 7-6. A verdade é que o Rune é um cara muito inconsistente, né? Fez um torneio maravilhoso em Barcelona, e aí aquele negócio, joga um set apenas e desiste em Madrid, talvez condição física, e agora cai na segunda rodada, né? Já tinha sofrido na primeira rodada contra o Comensanha, e aquele negócio, jogou 3 horas contra o Comensanha, vai jogar mais 3 horas e 44, fisicamente não há corpo que aguente isso,
e aí perde para o Corentin Moutet, uma partida longa, muito equilibrada, um tenista que é muito baseado no jogo técnico dele, tudo isso, e é um cara que não tem tanta potência, Moutet, mas tem muita variação, né? Usa bem as curtas, tem um saque que varia bastante os efeitos, então isso incomodou bastante o Rune, que é um cara que gosta mais do ritmo, né? Então, grande vitória para o francês e um jogo muito longo, né? O Lorenzo Musetti venceu o Brandon Nakashima por 2-0, 6-4, 6-3. Nenhuma grande surpresa nesse jogo. Eu acho, inclusive, o Lorenzo Musetti tem jogado de uma maneira que é impressionante, na maturidade tática, emocional. E ele vem cada vez mais conseguindo esse tipo de vitória, enfrentando um cara que é cabeça de chave, o Nakashima é 29 do mundo, e venceu tranquilo, entende? Não passou grande susto, só teve um breakpoint contra o jogo inteiro e conseguiu controlar o jogo para essa bela vitória que vai cada vez mais solidificando o italiano como um membro do top 10. Alexander Zverev venceu o Galbas por 2-0, o tenista da Lituânia fez a sua graça no torneio até agora, mas a verdade é que, assim, enfrentar o Zverev era um nível muito diferente. E, assim, primeiro set, Zverev um pouquinho mais errático, venceu 6-4 a parcial. O tenista da Lituânia até incomodou. Mas no segundo set, pegou o ritmo da partida e o jogo foi embora, né? Um 6-0 para o Zverev, que está tentando ali recuperar o ritmo dele. Sempre jogou muito bem em Roma. E, assim, é o atual campeão, ele precisa defender muitos pontos. E, é claro, além de defender os pontos, chegar confiante para Roland Garros. Jack Draper venceu o Kopriva por 2-0, 6-4, 6-3. É outro que está ganhando jogos assim com muita tranquilidade. Assim, ele teve que salvar 4 breakpoints nesse jogo, não foi quebrado nenhuma vez e produziu 13 contra o tenista tcheco. Mas, de qualquer jeito, Draper foi lá, venceu mais uma partida sem precisar passar tanto tempo em quadra. Isso é bom para a preservação física. A gente fala de um tenista que vem sendo um dos melhores do mundo nessa temporada, mas a gente sabe que o físico sempre foi o calcanhar de Aquiles do Draper. Karen Khachanov teve a melhor atuação dele em bastante tempo, né? Porque, assim, o Pássaro, o tenista italiano, ganhou os 3 primeiros games e depois disso uma bicicleta moral. Foi com 6-3, 6-0, o Khachanov ganhando os 12 games em sequência. Não é normal ver isso no tênis, né? Mas aconteceu. E detalhe, o segundo set com 25 minutos de duração, é muito pouco, né? E assim, Carlos Alcaraz, esse teve um jogo bem mais difícil do que eu imaginava, né? Porque ele foi enfrentar o Laszlo Djere. E que jogo difícil ao ponto do Djere ter tido chance de sacar para a primeira parcial, né? Tipo, o Djere começou o jogo bem, já quebrando o Alcaraz ali no terceiro game da partida, foi levando o jogo, aí ele chegou a sacar para o set, não teve um set point, né? Mas fez 40 iguais, aí o Alcaraz obviamente foi criando os breakpoints no quarto, converteu, e no segundo set é aquele negócio, acabou o gás, né? Tipo, chegou a Coca-Cola, né? 2,5 litros pro Djere, vamos colocar desse jeito, né? Chegou ali mais para metade, acabou o gás, né? Porque assim, 3 litros eu vou colocar um crédito por 5 sets. Mas assim, de qualquer jeito, o Alcaraz passou um susto um pouco maior do que a gente imaginava. E a gente sabe, né, a questão física do Alcaraz ainda tem muitas dúvidas, não jogou Madrid, teve aquelas dúvidas depois da final de Barcelona. Mas a vitória é boa, né? É importante para ele conseguir esse avanço à próxima rodada. E o Djere é um tenista que, quando tá jogando bem, é bem perigoso. E o que a gente tem para amanhã? Alex de Minaur vai enfrentar o Hugo Dellien em suas 6 horas. Thomas Mahat contra o Tommy Paul. Jakub Mendzik contra Fabian Marojan, o tenista tcheco querendo ir mais longe no torneio. Marco Giron contra o Hubert Hurkacz. Francisco Cerúndolo contra o Sebastian Hoffner. Às 10 horas deveríamos ter Yannick Sinner contra o Jasper de Jong, né? E a gente também tem Jaime Munar contra Sebastian Korda, Matteo Berrettini contra Casper Ruud, né? Esse jogo que encerra a sessão noturna, na verdade começa a sessão noturna do torneio de Roma, mas encerra a programação do masculino para amanhã. Promete, né? A gente tem bons jogos para amanhã e o torneio de Roma é aquele negócio, é o último grande torneio antes de Roland Garros, é uma ótima chance para muita gente pontuar e chegar com a confiança o mais alto possível para o torneio que vale 2.000 pontos e obviamente é a grande joia da coroa da gira de Saibro. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.